quando o consultório pesa? Como que a terapia breve, sistêmica, pode transformar e tornar a sua prática mais leve a partir das técnicas e da forma dela de atuar? Para quem está chegando aqui agora, eu sou Tereza Eutrope, diretora e fundadora da Escola Brasileira de Terapia Breve, e hoje nós vamos conversar sobre algo que é muito comum, que eu escuto muito dos meus alunos, que é como a nossa profissão é pesada, como eu estou cansada, como o consultório suga a minha energia. Tudo isso faz com que o terapeuta, psicólogo ou psicólogo fiquem muito exaustos, muito cansados. Então, como fazer para ter uma prática leve? Será que isso é compatível com a psicoterapia? Será que é possível isso acontecer dentro da psicoterapia? Nós vamos descobrir. Bom, como transformar, então, essa prática? Vocês já devem ter visto alguns memes falando de ai, mãe, hoje eu não quero ir à terapia. E a mãe fala, mas filha, você é a psicóloga, você precisa ir à terapia. Esse é um meme muito comum, muitas pessoas às vezes compartilham esse meme e não vem ao acaso, né, gente? Por que será que existe esse meme? Toda brincadeira traz aí um fundo de verdade. Então, vamos começar contextualizando com esse meme. Enquanto isso, eu vou colocar um microfone enquanto vocês estão chegando, que eu tinha esquecido dele. Daí, vocês me falam se o som está ok, se ficou melhor. Quem me fala aí? Flávia, você pode me falar? O som tá bom? Tá chegando legal? Vou continuar falando. Se não chegar, se não tiver bom, aí vocês me avisam. Então, como ter um consultório leve a partir da prática da psicoterapia breve? É possível isso? Uma das questões que eu escuto muito dos meus alunos, escuto dois pontos. O primeiro que é, nossa, como a nossa prática é pesada, como o nosso dia a dia é cansativo, é exaustivo. E a outra frase que eu escuto muito é, poxa, Tereza, como que depois que eu aprendi terapia breve sistêmica, a minha prática ficou mais leve? E eu posso citar, inclusive, quem fala muito isso, que é uma colega querida, que é a Letícia Brito, de Araxá. Letícia sempre cita isso. Como que a prática, o estar no consultório, depois que ela se tornou uma terapeuta breve sistêmica, ela ficou com uma prática mais livre e leve no dia a dia dela. Então, para quem está chegando aqui pela primeira vez, eu sou Tereza Eutrópio, diretora e fundadora da Escola Brasileira de Terapia Breve. Há 27 anos eu atuo com terapia breve e ensino e formo já formei milhares de terapeutas, e sou realmente uma defensora da causa da terapia breve. Por quê? Primeiro, porque eu acredito que a terapia breve ela socializa os benefícios da psicoterapia, ela se adapta melhor e se integra melhor à realidade brasileira. E terceiro, porque toda dor emocional ela é urgente para quem sente. Então, nós, psicólogos, devemos pensar que fazer uma terapia o mais breve possível é uma questão ética para com os nossos pacientes. E eu estava citando um meme que circula muito na internet, que talvez vocês já tenham visto, que é o seguinte: uma moça fala assim, mãe, não quero ir para terapia hoje. E aí a mãe responde, mas filha, você tem que ir, você precisa ir, você é a psicóloga.
Então, é uma brincadeira, é um meme, mas é um meme que retrata uma realidade muito comum. Por que será que existe esse meme? Primeiro, porque tem dias que a gente realmente se sente assim. Nós nos sentimos realmente cansados, muitas vezes esgotados. É uma profissão que requer uma escuta ativa, uma postura, uma empatia, um importar-se com o outro constante. Porém, não precisa necessariamente ser uma prática pesada, uma prática que sugue toda a energia. E nessa live de hoje, eu quero mostrar para vocês como que a prática da psicoterapia breve sistêmica, ela pode transformar o nosso ofício em uma prática mais leve. E eu digo isso até porque eu passei por isso. Eu tenho o hábito de escrever, de trabalhar com a escrita terapêutica. Então, uma vez, há muitos anos, eu escrevi: ai, que vontade de trabalhar de uma forma mais criativa, mais leve, mais parecida inclusive com uma amiga minha que é decoradora. Eu pensei, poxa, deve ser tão bom, você trabalha só com coisas bonitas. E isso eu escrevi, e quando eu descobri o trabalho da psicoterapia breve, eu vi que isso tudo pode fazer parte do nosso dia a dia. Então, eu vou elencar aqui para vocês alguns pontos que eu localizo nessa prática, que torna a prática mais leve. Primeiro, a gente vai trabalhar com dor, né, gente? E a dor, ela requer realmente, a dor emocional, que nós estejamos prontos, disponíveis para ouvir, mas não precisamos levar os pacientes para casa, para a nossa casa, no sentido de conseguirmos trabalhar uma separação saudável, uma fronteira saudável entre o que é do paciente e o que é nosso. Então, quando eu vejo os alunos desejando mais para os pacientes do que eles mesmos, querendo entregar coisas demais para os pacientes, eu falo, opa, pera lá, põe o pé no freio. Será que a pessoa quer isso? Ela busca isso? Esse é um primeiro erro que eu vejo que muitos terapeutas cometem e faz com que a terapia fique muito pesada. É o você desejar, querer pelo outro ou achar que tem que resolver tudo de uma vez só. E o bonito da terapia breve é isso, é esse paradoxo, inclusive. Porque, na medida em que a gente começa a trabalhar com metas possíveis, metas realizáveis, o trabalho fica mais leve. Se eu vou para uma academia e quero pegar 50 quilos de uma vez só, sem nenhum treino anterior, sem nenhuma estrutura para isso, possivelmente eu vou ter uma lesão, ou quebrar a coluna, ou qualquer outra coisa. Mas se eu começo aos poucos, pequeno e um pouco de cada vez, a possibilidade de que eu me fortaleça para aumentar e ficar mais forte é muito grande. E a mesma coisa eu vejo que acontece no processo de terapia breve. Os nossos pacientes chegam, em geral, com um caminhão de coisas. É muito raro que as pessoas venham com um ou dois pontos. E quando nós convidamos o nosso paciente para elencar o que de mais importante, de mais urgente ele quer conquistar com a terapia naquele momento, isso já traz uma leveza. Nós já começamos a tirar todos os pesos dele e nosso. Por quê? Porque a gente vai conseguir focar e o nosso cérebro trabalha melhor com aquilo que é focado. Então, é o ponto de ter uma coisa de cada vez, uma meta, um objetivo, isso já traz uma leveza para a pessoa. Já traz para ela mais segurança e mais esperança de que é possível ter uma modificação. Até aqui, ok para vocês?
Então, vejam, eu passei pelo processo de aprender terapia longa, convencional, e eu me lembro muito dessa angústia, desse peito apertado que eu tinha, de pensar, nossa, gente, é muita coisa, é muito problema, por onde eu começo? Como que eu vou trabalhar isso? E às vezes ia para supervisões, e mesmo as supervisões iniciais que eu fazia, elas eram supervisões dentro da orientação sistêmica, quando eu descobri a abordagem sistêmica, mas era tanta coisa que eu tinha que pesquisar, a família de origem, aí na supervisão fazia-se, ligava-se uma hipótese do que a pessoa falou com algo que a família vivenciou, e era tanta hipótese, tanta conjectura e pouca praticidade, pouca orientação de dizer assim, olha, vai por aqui ou vai por aqui, faz essa pergunta, que eu me sentia realmente pesada. E às vezes levava os pacientes para casa no meu pensamento e assim, o que que eu vou fazer com esse povo? Então, essa angústia eu vivenciei e pude sentir mesmo a mudança quando eu vim e comecei a trabalhar com a terapia breve. E sei que alguns dos meus alunos que estão assistindo aqui já estão experimentando isso também. Por quê? Porque quando a gente foca, por exemplo, nós já aliviamos toda essa carga de é muita coisa para resolver, é muito problema para tratar. Não, é uma coisa de cada vez. Pode até, ou podem ser até mais de um problema, mais de um assunto, mas eu vou tendo um foco, eu aprendo a criar uma hipótese, eu aprendo a criar uma visão com um tema central que vai desencadeando outras mudanças no processo terapêutico. Então, uma forma que já traz aí uma leveza é exatamente eu ter um foco, eu saber para onde eu estou seguindo com o meu paciente. Se vocês quiserem falar alguma coisa, dar algum exemplo, vocês podem me colocando aí. Eu fiz aqui uma listinha para eu não esquecer. Então, esse peso invisível do consultório, ele muitas vezes chega a adoecer algumas pessoas. Um ponto que eu acho brilhante também na terapia breve sistêmica, o fato de nós não focarmos apenas na patologia. Nós aprendemos também nas terapias longas e tradicionais a fazer todos os diagnósticos, a entender todos os problemas e focamos excessivamente naquilo que não funciona. A terapia breve sistêmica, como ela tem uma base aí, uma orientação baseada em Milton Erickson, nós canalizamos o nosso olhar para aquilo que também funciona, para os recursos de saúde do nosso paciente, para o potencial de mudança que ele tem. E sabe o que que acontece, gente, quando nós trabalhamos dessa forma? Primeiro, a mudança acontece mais rápida, essa dor emocional que é urgente, ela inicialmente ela já é diminuída para um nível suportável, porque ninguém muda debaixo de uma dor insuportável. E nós, terapeutas, também acionamos os nossos centros de prazer aí no cérebro e também do nosso paciente. Eu vou dar um exemplo. Suponhamos que alguém fale para vocês assim, eu vim para terapia porque nesses últimos 10 anos eu não fiz outra coisa a não ser cuidar dos meus pais que estão doentes. Então eu percebi que durante 10 anos eu não fiz nada, a minha vida está parada, eu não fiz nada, eu estou me sentindo frustrado, eu estou me sentindo sem motivação. Então, olha só, essa fala, se nós formos por um modelo de terapia apenas investigativo e focado na patologia, para que lado que a gente vai? Nós vamos para a direção de por que que ele não fez nada, o que que fez ele ficar ali 10 anos,
E essa frustração, essa dor, como ela é, como ela está, isso está errado? Não, não está. Mas na terapia breve sistêmica, a gente inicialmente canaliza para as forças e para os recursos. Como seria isso? É um exemplo só, tá? Seria, por exemplo, fazer, né, para a pessoa uma conotação positiva ou entender melhor. O que que é nada? Quando você diz que não fez nada, nada é o quê? Porque nada não tem jeito. E a pessoa diz: não, eu não fiz nada no meu campo profissional, eu só cuidei dos meus pais. Então, eu não fiz nada nessa área profissional. Quando o terapeuta usa, por exemplo, uma conotação positiva e um reenquadre, ele vai trabalhar os pontos saudáveis do paciente. E seria mais ou menos assim. É interessante porque quando você fala que não fez nada, para mim, eu fiquei pensando, nossa, quanta coisa ele fez. Na verdade, ele fez muito, porque abdicar a vida pessoal para cuidar dos próprios pais por 10 anos é muita coisa. Então, na verdade, você fez muito pelo outro, pelos seus pais. Eu posso entender que agora você quer fazer mais por você? Então, percebem que aí a gente não fica afundando na patologia no sentido de por que que ele abdicou? Será que ele tem um esquema de autossacrifício? Nada no sentido negativo inicialmente, mas primeiro nós vamos mostrar as forças e os recursos. E o que que isso gera emocionalmente e no cérebro mesmo? Emocionalmente aí esperança e, primeiro, empoderamento. Eu costumo dizer que esses primeiros momentos nós precisamos nutrir o nosso paciente emocionalmente, fortalecê-lo emocionalmente mesmo. Mas não é um fortalecer de passar a mão na cabeça, de dourar a pílula, não. É de reenquadre, de fazer um reframing aí, para que ele veja outro ponto de vista e que, com isso, ele tenha forças para continuar modificando aquilo que ele veio buscar. Tá claro até aí, gente, para vocês? Concordam, discordam? Podem me dizer aqui. Se vocês concordam, se gostam, clica no coração que eu sei que aí tá chegando de uma forma legal para vocês. Bom, então essa nutrição emocional é algo que nós trabalhamos de uma maneira sutil na terapia breve através das intervenções. E essas intervenções tornam o processo mais leve. Eu gosto muito de uma frase do Gianfranco Cecchin, do Grupo de Milão, que ele fala o seguinte: ninguém muda, pelo menos não facilmente, sob uma conotação negativa. É muito mais fácil que eu mude e que eu tenha movimento para fazer uma mudança sob uma conotação positiva, né? Uma criança, se a gente diz assim, não, vamos lá, você consegue andar na bicicleta sem rodinha, experimenta um pouco, é muito mais provável que ela vá conseguir fazer esse movimento do que se eu falo o seguinte: não, não fica com medo, perde o medo, ou anda, nossa, você está muito medrosa, vai, não vai acontecer nada. Por quê? Porque ela vai acionar ali exatamente o medo, mas se eu encorajo, ela vai acionar ali os núcleos de motivação, de impulsionamento e tudo mais. Quem entender de neurociência vai compreender melhor e saber dar nome melhor aos bois aí. Então, o fato de nós focarmos no potencial e nos recursos de saúde da pessoa já torna a terapia mais leve para o paciente e para a gente, porque nós também merecemos, né, gente? Nós também merecemos ter uma profissão que não seja o tempo todo ah, com um desgaste emocional para cada um de nós. Bom, as intervenções da terapia breve, elas realmente fazem com que a mudança aconteça mais rápido. E se a gente tem mudanças
mais rápidas, nós vamos ter o quê? Resultado. E tendo resultados, nós também nos motivamos mais. E óbvio, o paciente, eu não preciso nem falar nisso. Porque nós não podemos negar que nós também somos movidos ao reconhecimento, mas não é o reconhecimento do like aqui do Instagram ou do elogio, mas é o de, poxa, eu estou trabalhando com essa pessoa e eu estou vendo que ela tem um progresso. Eu fiz um curso sábado, e um curso com um grupo da Argentina, e uma paciente que o rapaz atendia deu um depoimento no final, e ela falando exatamente de como que o processo terapêutico foi importante e significativo para ela. E como que o grupo, quando ouviu isso, não só o psicólogo que estava dando o curso, mas todos nós nos identificamos com ele e pensamos, ai, que delícia, que coisa boa, missão cumprida. Então, essa sensação, ela é importante para a gente profissional. Ela nos abastece também. Então, não é o elogio, mas a nossa nutrição também emocional através da transformação dos nossos pacientes. Nós não escolhemos essa profissão à toa também. Nos motiva ver a transformação. Então, pensem em processos arrastados. Eu tenho ouvido também muito isso na mentoria. Muitas pessoas dizendo assim, nossa, Tereza, que bom que agora eu estou dando uma movimentada em alguns processos que estavam se arrastando e eu pensava, gente, o que mais eu faço? Eu já estava incomodada, eu já pensava, gente, mas essa terapia não está, eu não estou me sentindo confortável nesse processo que já não é nem longo mais, é alongado, né? Aquele processo que está arrastado. E isso, inclusive, mexe com a ética do profissional, porque o profissional começa a pensar, gente, eu estou realmente... qual é o meu papel aqui? Eu estou sendo útil em quê? Em que sentido? Então, essa fala de muitos alunos de que, nossa, eu precisava de alguma coisa que desse uma sacudida na terapia, ou para a pessoa realmente caminhar, ou para que a gente identificasse que já estava ok, e eu, como terapeuta, sentir que eu não estava ali simplesmente ganhando para não fazer nada. Estou falando aqui, gente, de um jeito rasgado, né, entre profissionais, mas é óbvio que eu quero dizer que todo espaço de escuta ele é significativo, mas muitas pessoas, muitos terapeutas vão se sentindo incomodados, e esse incômodo pesa. Esse incômodo, ele fica aqui, ó, né, te cutucando e falando, gente, não está legal. Bom, e o que a terapia breve sistêmica ela tem como prática? A avaliação contínua do processo. Nós sempre avaliamos o processo terapêutico com os nossos pacientes, exatamente para saber se nós estamos indo no caminho certo, o quanto de resultado a pessoa está tendo ou não. Se nós precisamos abrir uma nova temporada de terapia, já podemos parar por ali. Se a nossa intervenção tem sido eficaz, isso, de novo, eu vou repetir, é um direito que os nossos pacientes têm. Portanto, gente, os processos longos e intermináveis, eles geram muito desgaste emocional para para o psicólogo, a não ser que a pessoa trabalhe e escolha trabalhar com o processo analítico, que é realmente interminável. Mas o processo de psicoterapia, ele implica em mudança. Quem busca psicoterapia tem uma dor emocional, e quer que essa dor acabe, minimize, seja ressignificada, enfim, mas quer sair de um outro jeito, não quer sair como entrou. E quem busca psicoterapia busca mudança, transformação. E entender que os processos intermináveis e longos, eles aos poucos vão gerando esse desgaste,
é muito importante para o psicólogo entender isso, porque nós precisamos de princípio, meio e fim, nós precisamos de uma ordenação, isso é natural de todo ser humano. E principalmente para o profissional que se preocupa em realmente ver resultados e saber que o seu paciente vai sair dali e vai dizer que bom, eu fui para essa terapia e essa terapia me ajudou muito. Ao invés de dizer, como uma pessoa falou aqui no Instagram um dia, eu ia para a terapia e tinha a sensação que eu estava diante de um poste. Eu falava, falava, falava e eu não tinha retorno. Olha que angústia para essa pessoa e que péssimo para a nossa profissão. Né? Que péssima imagem que isso passa. Até aqui, alguma dúvida, alguma pergunta que vocês queiram colocar? Ou algum exemplo? Seguindo, então, dentro dessa perspectiva, a terapia breve traz também sistêmica, ela traz um outro ponto muito, muito importante, que é a criatividade. Como nós temos como premissa trabalhar sob medida com cada paciente, o terapeuta ele se torna um terapeuta mais criativo. Ele se torna um terapeuta, eu brinco que até mais inteligente no sentido terapêutico, ele desenvolve uma inteligência terapêutica maior, inclusive para abordar casos muito diversos. Ele consegue sair dos protocolos engessados. Não que eu seja contra protocolos, eu não uso, mas eu acredito que se a gente pode integrar, adaptar e fazer uma terapia cada vez mais sob medida para o nosso paciente, a chance ou as chances desse tratamento ser bem sucedido, elas são muito maiores. Então, a criatividade é algo que vai acontecendo naturalmente no terapeuta breve sistêmico. E esse é outro feedback que eu tenho muito dos meus alunos. Eu fiquei mais criativo, eu me senti mais livre para intervir de uma forma diferente, eu pude bolar algo específico para aquele paciente, e isso fez toda a diferença para a vida dele e para a minha. E essa criatividade, ela traz também prazer na nossa atuação. Eu adoro quando eu vou ver no movimento dos alunos de ir, ir incentivando o outro a criar algo bem específico para o seu paciente. A Adriane Pedrosa, inclusive, colocou aqui, sim, criatividade é muito legal para ajudar na história de cada um. Perfeito, Adriane. E olha que a Adriane trabalha com uma dor muito além do emocional, né? A Adriane trabalha com a parte oncológica, que então tem a dor física, tem a dor emocional, tem a dor da família, do paciente, uma área que talvez a gente possa até pensar assim, mas como que a criatividade pode ser útil aqui? De que maneira? E é a criatividade, talvez, né, Adriane, que muitas vezes vai ser um santo remédio para esses casos. Você me fala depois se faz sentido aí para você. Então, a criatividade traz leveza para o processo terapêutico. O humor, a terapia breve sistêmica, principalmente brasileira, que é algo que eu tenho defendido muitos anos todos, é o humor do terapeuta brasileiro. O terapeuta brasileiro, ele é uma pessoa ligada ao humor. Eu comecei a nossa live hoje falando de um meme. E os pacientes, às vezes, enviam memes para a gente. Nós usamos alguns memes para trabalhar no processo de terapia. A possibilidade de usar o humor como ferramenta terapêutica é outra questão que também traz leveza, que também faz com que
se torne mais gostoso, mais prazeroso e não só sofrido o processo terapêutico. Adriane coloca, né, criatividade das metáforas exclusivas para o momento vivido. Exato, Adriane. Hoje encerrei, inclusive, uma sessão de terapia, né, no iníciozinho da manhã, a gente já tinha encerrado. Eu falei para ela, não, espera aí um pouquinho, eu quero te contar uma história. E essa pessoa disse, eu adoro as histórias que você conta. E não era uma história de livro nem de nada, mas era uma história de uma mãe, de uma pessoa, né, que eu conhecia e que eu achava que tinha a ver com o fato que ela estava trazendo. E o uso das histórias, o uso das metáforas, das brincadeiras, da música, tudo isso torna o processo mais leve, mais alegre, inclusive, sem desqualificar a dor, sem desqualificar o sofrimento. Ao contrário, entra como uma possibilidade para acolchoar, para dar um colo, para fazer esse lugar seguro, que é o processo terapêutico, ele precisa ser um lugar seguro, que ele se torne mais aconchegante, que ele se torne um lugar que eu queira ir, ao invés de um lugar que eu tenha medo de ir, que vai doer, eu não quero mexer em coisas que me doam muito. Mas a gente pode tomar o mingau pelas beiradas e facilitar para que não seja pesado para o paciente e para o terapeuta também. Que bom, estou vendo algumas pessoas aqui. E olha só, gente, tem algumas falas que eu anotei aqui de alguns alunos que depois de trabalharem com a terapia breve, ficaram muito evidentes para eles, né? Então, uma que eu já até citei, que é da Letícia, né? Uma pessoa que trabalha muito com casais atualmente, que a Letícia fala, eu fiquei mais leve no processo terapêutico. A outra eu passei a trabalhar com clareza e foco e os meus atendimentos pararam de ser arrastados. Eu achei interessante esse termo arrastado. Deixa eu só descer aqui um pouquinho. Uma pessoa recentemente até me colocou que, uma ex-aluna, que além do consultório, ela está levando o processo de terapia breve, as técnicas, as intervenções e a filosofia para as empresas que ela tem trabalhado. E, por último, né, uma fala muito comum, que eu escuto muito, que é a satisfação de ver os resultados no paciente e ouvir isso dos próprios pacientes. Do próprio paciente saber fazer um antes e um depois, e isso tornar o trabalho do terapeuta, do psicólogo, aí um trabalho que ele reconheça como algo que é possível de ter uma avaliação, não só a avaliação dele, mas a avaliação do outro. E para completar, tem uma pessoa que eu dou uma supervisão que trabalha em posto de saúde. E é muito interessante porque a angústia dela era, e isso é muito comum para quem trabalha em postos de saúde ou com planos de planos de saúde, que as pessoas têm 20, 30 minutos, né? E elas pensam, nossa, como que eu vou trabalhar com 20, 30 minutos? Porque nós aprendemos a trabalhar com 1 hora, certo? Bom, se ela, então, vai praticando a terapia breve, é o caso dessa moça, o que que acontece? Ela sabe conduzir uma sessão independente de ser 5, 10, 20, 30 minutos ou 1 hora. A sessão, ela tem um caminho a ser seguido, uma condução, tem foco, tem clareza, e ela sabe como fechar uma sessão de modo que a sessão fique, eu vou usar o termo, produtiva para ela e para o paciente. Porque antes ela falava, desculpa, o nosso tempo acabou. Né? Ainda pedia desculpa, porque ela achava que precisava mais, e às vezes precisa mesmo, mas agora ela fala, nós temos 30 minutos.
E quando chegam os 30 minutos, ela fala, bom, então vamos fechar a nossa sessão e vamos fazer uma avaliação da sessão de hoje. Essa avaliação a cada sessão também faz com que o processo fique leve para o terapeuta e para o paciente. Por quê? Porque as pessoas têm um feedback, têm uma dimensão do que está acontecendo. Então, principalmente para quem trabalha com planos de saúde, já dou essa sugestão de a cada sessão finalizar com um fechamento, né? Ainda que o fechamento seja, eu não sei do que hoje ficou mais importante para mim. Bom, então essa é a sua tarefa, você pensa em casa e a gente conversa na próxima sessão sobre esse ponto. Certo? Então, o direcionamento, o foco, a criatividade, as intervenções focadas na saúde e nos recursos fazem com que o processo fique mais positivo, mais leve, e quando nós temos uma situação com menos dor, é mais possível e é mais provável que essa mudança aconteça de forma rápida. Dúvidas até aqui ou perguntas? Deixa-me ver. A Adriane colocou das metáforas, da criatividade. E esses pontos são pontos que nós vamos trabalhar no workshop 5 Passos para uma Terapia Breve, que vai acontecer no final de junho e iníciozinho de julho. Vão ser 3 aulas, num modelo agora onde a gente está inovando na escola. Antes ele era um intensivo, agora eles são 3 aulas onde vocês vão poder praticar esses passos para realmente vivenciarem na prática, na clínica ali do dia a dia, essa leveza e eu diria até essa beleza do processo da terapia breve. E algumas pessoas perguntam, mas então eu preciso abandonar o que eu faço? Não, você vai integrar ao seu modelo, porque a terapia breve sistêmica, ela é um modelo de atendimento, ela é uma forma de atendimento. Ela não se configura uma abordagem específica. Portanto, eu posso ser um gestalt terapeuta e ser um terapeuta breve, incorporando a visão sistêmica. Eu posso trabalhar com a TCC e também integrar a terapia breve sistêmica à minha prática. E essa é a beleza da integração e, na minha visão, o caminho que as psicoterapias estão assumindo atualmente. Então, quero deixar o convite aqui para você que ainda não fez, não entrou para a nossa lista VIP, porque a gente ainda não abriu as inscrições, mas no dia 9 de junho nós vamos abrir as inscrições com um desconto super exclusivo para quem estiver na lista VIP, no grupo VIP do WhatsApp da Escola Brasileira de Terapia Breve. Então, quero convidar você que ainda não está na lista, eu sei que a Adriane já está, para que você se inscreva, vá para a lista, para o grupo do WhatsApp, para receber todas essas informações e fazer o workshop 5 Passos para uma Terapia Breve. Me conta aqui se, além da Adriane, outras pessoas já se inscreveram para eu saber. Luciana, você já se inscreveu? Eu estou perguntando, mas não sei se a pessoa pode responder, né, gente? Depois vocês me contem aqui se sim ou não. Marisa, vai ser online. Vai ser online, sim. Vão ser 3 manhãs. Você já se inscreveu? Que ótimo! Que prazer vai ser te receber. Então, vão ser 3 manhãs que nós vamos trabalhar sempre assim, com os aspectos teóricos, uma atividade prática, vocês vão, praticam e depois, na outra aula, a gente revisa e tudo. Então, joia, Adriane, Marisa. Quem, então, não foi para o grupo VIP, eu já, né, convido e digo que vale a pena vocês já irem para começarem
a receber essas informações todas aí. Então, vai ser online, pelo Zoom, vai ficar gravado para que vocês tenham acesso aí por um prazo de 30 dias para reverem os pontos principais. E já o mais importante, realmente praticar, utilizar isso no seu consultório, se você trabalha em clínica, ou se você trabalha em hospitais, como algumas pessoas aqui da psicologia hospitalar também. Certo, pessoal? Vamos então aí, né, ter uma terapia mais eficaz para ter mais leveza. E conversando aqui com vocês, é a última história que eu vou contar. Eu me lembrei de uma senhora que, isso tem muitos anos, eu a atendi em dois momentos. Aliás, eu atendi em um momento e depois a indiquei para uma colega na clínica atender. E me chamou muita atenção que quando eu a atendi uma primeira vez, eu estava ainda trabalhando num processo tradicional. E a segunda vez ela foi buscar um atendimento para o medo de dirigir, e aí eu encaminhei para uma colega que tinha mais habilidade para trabalhar com essa questão do que eu. E eu não esqueço dela falando assim, mas você mudou, você era muito mais séria, você era assim, a gente conversava, parecia que não podia se mostrar muito. E com o trabalho na terapia breve sistêmica, a utilização do self, do terapeuta, da pessoa, da espontaneidade é algo que é muito valorizado. E eu lembrei muito da fala dessa senhora agora. Flávia, vai ficar gravado por 30 dias, vocês vão ter acesso à gravação do workshop. O que é ótimo, porque aí você pode rever, parar em algum ponto que não ficou claro. Então, encerrando o workshop, vocês têm 30 dias para reverem o que for mais importante. Ok? Bom, então se inscrevam, venham participar do grupo VIP, participar dessa comunidade, é uma comunidade que está crescendo, porque a gente está realmente vendo todos os efeitos e vendo os resultados que a terapia breve sistêmica tem tido nos atendimentos da nossa realidade brasileira, principalmente. Estou esperando vocês, então, e vão acompanhando aí as informações e as divulgações que vão surgindo a partir do grupo. Se você tiver um colega ou um amigo que você sente que também precisa de dar essa chacoalhada na prática ou que precisa de uma virada de chave, convida essa amiga ou esse colega para participar conosco. Muito obrigada, pessoal, pela participação. Se tiverem dúvidas, podem deixar aqui no direct, que eu vou respondendo aos poucos. Um beijo grande, boa quarta para cada um de vocês. Tchau, tchau.